Mano, eu acabei de criar uma lore completamente diferente pra Dragon Ball, mano. E toda essa lore é meio que um what if se isso aqui fosse de um jeito muito específico. Bom, nessa parte, o Freeza, ele conseguiu as sete esferas do dragão de Namekusei. E aí, ele foi tentar invocar o Porunga, né, mas ele não conseguiu porque ele não sabe falar a língua dos Namekuseidins, enfim. Então ele decidiu que ir atrás de outro Namekuseidin e descobriu onde estavam o Grande Patriarca e o Neil. Então ele vai atrás do Grande Patriarca. O ponto é que nessa parte, o Grande Patriarca, se ele morrer, as esferas do Dragão de Namekusei morrem, já era. Só que aí que tá. Essa é a chave. Esse acontecimento que vai fazer toda a lore que eu criei, nossa, ser insana. Que é, um grande patriarca, vendo que o Freeza é uma pessoa horrível, se ele deixar o Freeza ganhar a vida eterna, lascou pro universo inteiro. Então ele vai provocar o Freeza. Ele já tem pouco tempo de vida, ele mesmo falou que vai morrer em breve. Então ele fala, aí ele provoca o Freeza pro Freeza matar ele, sabe? Tipo, pra ele morrer de propósito pro Freeza. Falando, isso vai funcionar, que não sei o que, eu não vou te falar, e beleza. Daí o Freeza vai lá e mata ele, porque sim. Depois que o Grande Patriarca morre, as esferas do Dragão de Mercosei já eram, e quando o Freeza descobre isso, ele fica pistola, e fala, maneiro, parceiro, essa raça dos Mercoseidins vai ser extinta que nem a dos Saiyajins. Então ele sai do planeta, ele explode o planeta, é isso que importa. Quando ele explode no Mercosei, como ninguém que tava lá tinha como sair, né, a galera da Terra não tinha como sair, o Goku também não tinha como sair, o Goku nem tinha chegado. Então ele explodiu o planeta inteiro já era, todo mundo, Gohan, Bulma, Kuririn, Vegeta, todos eles seriam mortos. E o Goku, que estava chegando muito próximo, mas ainda não chegou no planeta, seria atingido pela explosão e seria mandado muito longe, para outro planeta muito longe. E aí, é isso que aconteceu. Essa é a parada. O Freeza, ele ia. Bem, eventualmente ele ia descobrir que existiam outras esferas do dragão. A gente tem duas opções. Você pode descobrir as super esferas ou as esferas da Terra. Eu acho que vai ser mais provável descobrir as esferas da Terra, porque ele vai investigar pessoas que já foram até a Terra, outros Saiyajins, né, etc. Entende? Tipo, todo mundo que tinha um Scouter podia ouvir a conversa do Raditz, do Vegeta, enfim, é uma longa história que você vai entender. Então ele descobriu que existem esferas do dragão na Terra e quer a vida eterna, então ele vai para lá. Quando ele chega lá, não tem ninguém que possa defender a Terra e tudo mais, mas o Piccolo tá morto, então não tem esferas na Terra. Mas ele vai lá e mata, destrói a Terra, todo mundo que está na Terra morre. E o Goku foi para outro planeta bem longe. Lá em outro planeta, o Goku fica preso lá, até ele conseguir sair, ele passa por umas situações insanas, que claro, funcionam como tipo de treinamento, então ele fica mais forte, claro, né? Ele tem que sobreviver em um lugar muito longe. Não tem como ele voltar para casa, porque ele não tem tecnologia para isso. Até que ele consiga voltar para casa de alguma forma, alguém pode ir lá resgatar ele, algo do tipo. Beleza. Quando ele sai de lá, ele volta para a Terra e ele descobre que a Terra já era. E isso deixa ele pistola e tudo mais. Mas a pessoa que resgatou ele fala para ele, parceiro, eu já ouvi uma história, não sei se é verdade, mas existem umas esferas, dessas tais esferas do dragão muito insanas que ficam perambulando pelo universo. Você pode ir até um cara chamado Zulo para descobrir mais sobre isso. Agora tá, em Dragon Ball Super a gente conhece o Zulo. Eu vou falar isso no próximo áudio. Em Dragon Ball Super a gente conhece o Zulo. O Zulo é um alienígena muito inteligente, é um cara que sabe tudo. Ele sabe absolutamente tudo. E foi ele que contou pra Bulma sobre as super esferas do dragão e onde ela pode encontrar essas esferas. Então esse cara conhece a história do Zulo. Esse cara pode até ser o Jaco se brincar, mas eu não sei, não importa. Pode ser o Jaco seria legal. Beleza, o Jaco conta pro Goku sobre o Zulo. E o Zulo vai lá e fala tudo sobre as super esferas do dragão, que é o que o Goku queria saber. Bem, com isso o Goku começa uma jornada para atrás das super esferas do dragão. Quando ele consegue encontrar as esferas, tem um problema, são esferas somente planetas, então é meio complicado. Mas digamos que de alguma forma ele consiga pegar essas esferas. Reunindo elas, usando alguma tecnologia, o Zulo, ou então quem sabe ele não conhece algum deus, tá ligado? Com essas esferas, quando ele reúne essas esferas, ele pede para trazer Namekusei de volta. Depois de um ano, ele reúne as esferas de novo e pede para trazer de volta a raça dos Namekuseidins, todo mundo que foi morto, né, os Namekuseidins. Com os Namekuseidins de volta, ele vai até Namek e pede para trazerem de volta as esferas do dragão. E aí ele usa as esferas do dragão, o Porunga, para poder trazer a Terra de volta. E com o segundo desejo, ele pede para trazer o Piccolo de volta.
Porque não pode, o Porunga, se não me engano, ele não pode rever muitas pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos não naquela época, na Namekusei, na saga de Namekusei. Acho que depois, na saga Buu, ele pode, mas em Namekusei ele não podia. Então eu tô contando com o Porunga de Namekusei. Então, ahn, trouxe o Piccolo de volta. Daí ele vai na Terra, o Kami-sama voltou, o Piccolo treinou muito no outro mundo, porque, mano, se passou mais de um ano. Então, né? Aí ele vai lá pra. Digamos que passou uns 2, 3 anos, talvez 4, se brincar. 2 anos, mais ou menos. Porque o Freeza teria que descobrir sobre a Terra e tudo mais. Então uns 2 anos mais ou menos. Chutando alto, tá? Beleza. O Goku vai na Terra, vai até o Kami-sama, pede pro Kami-sama restaurar as esferas do dragão. E com as esferas do dragão da Terra, ele revive todas as pessoas que foram mortas desde que o Kuririn e o Gohan foram pra Namekusei. E aí, show, cara. Nessa história, essa história ela vai por aí, mas daí pra frente outras coisas vão acontecendo, claro, a gente vai chegar em outras paradas, né? Tipo o Cell, ainda vai ter a saga Cell, tá? O Gero não morreu, porque voltou todo mundo como estava exatamente antes, então não tem problema. Mas, tem uma coisa. É, eu tinha pensado, quando eu pensei nessa história pela primeira vez, eu tava falando comigo mesmo aqui. Pensei que o Goku podia ter treinado com o Whis quando ele estava caçando as super esferas, porque é difícil de carregar as super esferas. Então, digamos que, por um acaso, o mundo é cheio de acasos, então acho que é justo isso. Tipo, seria um roteiro? Seria. Mas o roteiro é a história, então você não pode criticar o roteiro por ele fazer algo que é a história. Então, na história, o Whis e o Bills acabam encontrando o Goku. Porque o Bills passou. É, não, se bem que não é um ano, é muito mais. Tipo, acho que é uns 12 anos, se brincar, da saga de Namek até a saga do Bills. A gente tem que pensar muito nisso. Ele pode encontrar ele pode encontrar o Champa e a Vados, que na saga do Bills, não, é mais ou menos na saga Black eles estavam atrás das super esferas, mas digamos que antes eles também estavam procurando, mas não encontraram, porque estava difícil de encontrar. Beleza, a Vados e o Champa encontram o Goku por acaso, e de alguma forma o Goku consegue convencer a Vados a treinar ele, o Champa, e acontecem várias coisas que eu não vou citar aqui, porque é uma história muito grande, pelo amor de Deus. E aí, com isso, ele treina com a Vados, fica muito poderoso. A Vados é um anjo também, ela é irmã do Whis, é muito poderoso, enfim, fica insano. E isso, bom, a gente segue a história de Dragon Ball, uma história completamente diferente da história que a gente conhece hoje. Eu sei, muitas coisas que eu falei podem ter meio desconexas, talvez muitas coisas que eu falei estejam erradas, não erradas, mas que não façam muito sentido, mas eu achei muito legal, eu acho que é uma história que é cabível, se tivesse acontecido, é cabível, e é uma boa história para você fazer uma fanfic, acho que é isso, né? Uma história alternativa, um Arif de Dragon Ball. Seria interessante ver uma história mais ou menos assim. Tudo isso porque o grande patriarca deixou o Freeza matar ele. Que é isso. Mas aí a gente tem outras coisas. O Majin Buu existiria? Existiria. Porque todas as pessoas que foram mortas foram mortas desde que o Kuririn e o Gohan foram para Namek. Ou seja, todo mundo da Terra foi morto, o Kuririn e o Gohan foram revividos, e tudo mais. E aí, como o Shenlong tá de volta, provavelmente ele ia pedir também. Tipo, a gente pode deixar isso também. O Kami-sama ia fazer o Shenlong do zero, digamos assim. Então, os pedidos estariam resetados, digamos assim. Porque quando uma pessoa é revivida nessa época, quando uma pessoa era revivida, ela não podia ser revivida de novo. Mas sei lá, o Kami-sama tirou essa limitação, tá ligado? Pum, aí ele tá impotente. Porque o Porunga não tem essa limitação. Se a galera de Namekusei consegue fazer isso, o Kami-sama também consegue. Ah, mas ele não consegue. Então leva o Kami-sama pra Namekusei pra pedir pra eles ajudarem, ensinarem ele e tudo mais. É sempre possível, tá? A gente vai bolando essa história pra dar certo. E aí, na Terra, eles fazem isso e aí revivem, né? A Bulma, todas as pessoas que foram mortas. O Kuririn já tinha morrido uma vez, voltou. Ah, mas o Goku já alcançou o Super Saiyajin? Eventualmente ele ia alcançar, né? Porque ele treinou pra caramba, treinou com a Vados, né? Se ele não alcançou o Super Saiyajin, eu te garanto que pelo menos o instinto superior ele tá relativamente perto. Porque treinar um pouco com a Vados e chegar no instinto superior é complicado, parceiro. Eu não sei o quão boa a professora Vados é. Mas com o Whis, o Goku demorou pra conseguir, então, né? Cara, nessa história, inclusive eu acho muito que o Super Saiyajin já seria possível naquela época, porque, mano, o Goku, ele descobriu que a Terra tinha explodido, todo mundo que ele conhecia, que ele amava, estava morto, todo mundo, absolutamente todas as pessoas. Então, assim, é muito insano. Acho que foi uma boa história que eu bolei. Tá? Isso tudo eu bolei agora. Eu li esse painel, eu ainda tô nessa página. Eu li essa página e eu bolei essa história agora. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, me fala se você gostou. É só isso.